Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mercado de Capitais. Hoje queremos abordar um assunto pouco falado, mas que é relevante também para o financiamento das pequenas e médias empresas e a sua integração no mercado de capitais. Queremos falar de capital de risco como ponte para o mercado de capitais, sobretudo para as PMEs. Em que medida o capital de risco pode servir de um meio para que as PMEs acedam ao mercado de capitais? Na verdade, precisamos antes esclarecer este conceito. O que significa, afinal de contas, capital de risco? O contexto em que se fala de capital de risco surge quando observamos pequenas e médias empresas que têm um grande potencial de crescimento, mas tal crescimento pode ser limitado pelo acesso ao financiamento, pode ser limitado por acesso a recursos para o investimento, para a expansão e até para aproveitamento das oportunidades que existem no mercado. Daí que surge esta ideia de capital de risco, que, na verdade, nada mais, nada menos do que um investimento, uma aposta que determinada entidade faz a uma determinada startup, pequena e média empresa, acreditando no seu potencial de crescimento, e este financiamento é feito sem nenhum tipo de retorno concreto em caso, por exemplo, em que o projeto não dá certo. Na verdade, é uma forma de uma entidade acreditar que esta startup, esta pequena e média empresa, pode vir a crescer, pode trazer altos retornos a médio e longo prazo. E, portanto, eu quero arriscar. Imagine que uma determinada startup esteja a precisar de 10 milhões de meticais para poder aproveitar uma determinada oportunidade no mercado, mas não tem como apresentar garantias bancárias, não tem colaterais, por exemplo, exigidos pela banca comercial. Os colaterais exigidos pela banca comercial, diga-se de passagem, chegam a ser superiores a 150% do valor a ser emprestado para a pequena e média empresa. Significa, se pedes emprestado 10 milhões de meticais, pode ser obrigado a apresentar um colateral de cerca de 15 milhões de meticais. Às vezes chega a 200 milhões de meticais. Até pode ser perceptível, em função da natureza do risco do setor no qual se enquadra a empresa que pretende ter o financiamento, em função também da qualidade das demonstrações financeiras, do projeto que está para ser financiado, dentre outros fatores que podem determinar que a colateral, ou pelo menos, vamos supor, a garantia que a PME deve apresentar seja superior ao capital necessário, ou pelo menos ao capital que a PME está a solicitar a um determinado banco comercial. Então, diante desta limitação, onde encontrar os 10 milhões de meticais? Onde buscar esta liquidez necessária para aproveitar, por exemplo, o crescimento da demanda de mercado? É aí onde entra capital de risco como uma alternativa. Porque quem investe, por exemplo, numa empresa, numa PME, numa startup, usando este modelo de capital de risco, está a assumir o risco. Na verdade, é por isso que chama-se capital de risco. É um capital que assume o risco de que esta empresa pode não dar certo. Diferente da banca comercial, em que pedir emprestado 10 milhões, independentemente dos fluxos financeiros cobrirem ou não os 10 milhões que se pediu emprestado, ou pelo menos independentemente da rentabilidade que for a se mostrar no mercado, depois de se pedir emprestado os 10 milhões de meticais, a startup tem que pagar, independentemente se está a lucrar ou não, independentemente se está a ter retornos ou não. A startup tem que mobilizar recursos para poder honrar com o seu compromisso em termos de dívida que foi contrair na banca comercial. É aí em que depois pode-se acionar a garantia para fazer a cobertura, na verdade, da falta de pagamento da startup. É diferente quando encontras uma entidade que financia e assume o risco. E é aí onde está o valor do capital de risco. É que apesar de ter o financiamento necessário para fazer a expansão do investimento, não precisa, em caso de falha, não precisa, em caso da empresa, por exemplo, demorar a ter retornos, não precisa remunerar
a entidade financiadora, porque ela também assumiu o risco associado à startup, o risco associado ao negócio desta mesma startup. Então, é aí onde é possível ter financiamento sem, por exemplo, arriscar, ou pelo menos, sem ter que, num contexto onde a empresa não consegue gerar de imediato lucros, sem ter que procurar formas de honrar compromissos quando o negócio, por exemplo, não está a dar o lucro necessário ou quando demora a dar o lucro necessário. Então, no primeiro slide conseguimos ver capital risco como uma alternativa, como uma ponte entre as PMEs e o mercado de capitais. Mas a pergunta que não cala é em que medida toda essa explicação que eu dei sobre a empresa de capital risco serve de ponte para o mercado de capitais. Primeira coisa é que, para que uma empresa possa confiar o seu dinheiro, para que uma entidade, estou a falar da entidade que assume o risco cedendo o seu capital a uma determinada startup, para que isso aconteça, existe, provavelmente, aliás, devem existir elementos objetivos de rentabilidade deste mesmo negócio. Da mesma forma, vai melhorar a capacidade da empresa de decidir sobre a gestão dessa startup. Vai melhorar, por exemplo, as projeções de rentabilidade, uma vez que a empresa que financia, ou pelo menos a entidade que financia a tal startup, vai exigir alguma prestação de contas. Estamos a dizer, em outras palavras, que o capital risco é um elemento intermediário para permitir que uma startup que não possui recursos financeiros para chegar num certo nível, que não possui numa primeira fase robustez em termos de governação corporativa que lhe permita ser elegível ao mercado de capitais, não possui talvez requisitos mínimos para se conformar com as regras de inserção no mercado de capitais, mas por causa da entidade financiadora intermediária no processo de crescimento da empresa, esta empresa, depois de algum tempo, quando começar a observar a rentabilidade, pode sim já ter os requisitos necessários para entrar no mercado de capitais. Em vez de esperar que a empresa esteja totalmente pronta para emitir ações ou obrigações, a sociedade de capital risco entra antes, ajuda a empresa a crescer, ajuda a empresa a atingir o patamar necessário para se conformar com as regras do mercado de capitais, ajuda a empresa a criar as condições necessárias para que ela se torne financiável, para que ela se torne robusta, para que ela se torne credível o suficiente para que, de facto, possa obedecer, seguir e, de facto, apresentar os requisitos necessários para entrar no mercado de capitais. Porque o mercado de capitais, em parte, precisa que as empresas estejam preparadas, com exceção do, por exemplo, o terceiro mercado, que é uma espécie de mercado incubador, que permite que uma empresa, paulatinamente, possa adquirir as características, ou possa ser acompanhada e monitorada, para que depois, mais tarde, do terceiro mercado, passe para o segundo mercado, se for necessário, e depois passe para o mercado de cotações oficiais. Mas o que eu estou a dizer, em outras palavras, é que a empresa de capital risco, o capital risco, pode ser uma forma intermediária de não ter que passar pelo terceiro mercado, o segundo mercado, ou pode ser uma forma necessária que algumas empresas com alto potencial produtivo precisam para que se tornem promissoras a ponto de, mais tarde, ter acesso ao mercado de capitais. Porque, às vezes, a banca comercial não pode não ser paciente o suficiente para esperar que uma startup atinja um certo nível de fluxos financeiros, de cash flow, de caixa, de lucros, de resultados, de demonstração de resultados que permitam que a empresa, de facto, possa ser credível ao nível da banca. Não só a empresa, a sociedade de capital risco também pode apoiar na gestão, pode apoiar na melhoria da transparência, pode apoiar também no acesso ao financiamento talvez mais amplo, pode apoiar, na verdade, no crescimento e no robustecimento da empresa. E é isso que depois faz toda a diferença para que a empresa possa, mais tarde, transitar para o mercado de capitais. Depois de ter uma sociedade de capital risco, depois de entrar numa sociedade de capital risco, depois de ter uma entidade financiadora de uma startup, de uma PME, e depois dela crescer o suficiente, ela pode avançar para, ou com mais facilidade, ou com menos dificuldades, para o mercado de capitais. Avançando para o slide 2, conforme pode-se ver na imagem ao lado, a capital de risco não é necessariamente dívida. E volto a explicar de forma simples, o capital de risco é a aposta
que uma entidade faz a uma determinada empresa, de que, de facto, esta empresa pode vir a crescer e eu cedo os meus 10 milhões de meticais, por exemplo, em troca de comparticipação nas ações daquela empresa. Então, a diferença essencial entre o capital risco e o financiamento bancário está, na verdade, no risco associado ao empréstimo. Por isso que chama-se capital risco. No empréstimo, a empresa tem uma obrigação fixa. No capital risco, o investidor ganha se a empresa valorizar. Quando uma empresa vai pedir emprestado dinheiro na banca comercial ou recorre ao crédito bancário, a empresa tem que pagar juros. A empresa tem que amortizar a dívida. A empresa tem que honrar com o compromisso assumido na banca comercial, independentemente do crescimento da mesma. Mesmo se o crescimento for a demorar, a empresa tem que pagar. Ou então a garantia é ativada. Então, é diferente quando falamos de capital risco. Capital risco, na verdade, o investidor entra como sócio temporário daquela pequena startup. E entra para partilhar o risco. E entra para também ajudar no crescimento. Entra para também participar e quinhoar dos ganhos futuros associados ao crescimento da empresa. Entra até, se possível, para dar mentoria. Ajudar a empresa a melhorar a sua governação corporativa. E com potencial e com possível saída futura. Então, o financiamento, na verdade, vindo de capital risco, pode ser também uma forma de melhorar a disciplina de gestão daquela pequena e média empresa. Então, no final, o que se pretende é que pequenas e médias empresas que têm um potencial produtivo, às vezes comprovado pela demanda crescente no mercado, e até talvez com níveis de eficiência comprovados, ela não tenha o seu crescimento restrito por falta de garantias, por falta, por exemplo, de demonstração de resultados suficientemente capazes de convencer a banca comercial a lhe financiar, ou por falta, por exemplo, de uma estrutura de governação corporativa credível o suficiente para poder ser financiado pela banca. Então, uma sociedade financeira, por exemplo, injeta este capital em troca de uma coparticipação nas ações daquela PME para depois, mais tarde, quinhoar dos ganhos futuros do crescimento da empresa e podendo sair mais tarde. E a empresa, uma vez tendo sido alavancada, já pode tornar-se elegível ao mercado de capitais se conseguiu, durante este período, melhorar os requisitos necessários para integrar no mercado de capitais. Até porque, às vezes, tal como podemos ver no próximo slide 3, o problema das PMEs não está só na falta de financiamento, não está apenas na falta de dinheiro. Muitas pequenas empresas precisam de organização para se tornarem financiáveis. Muitas pequenas empresas precisam de alguém que acredite nelas, mesmo antes de apresentarem organização financeira, organização corporativa suficientemente capaz de atrair financiadores, por exemplo, financiadores ao nível, ou pelo menos entidades que podem financiar ao nível da banca comercial. Então, a organização da informação financeira pode ser um elemento a ser catapultada, por exemplo, pela entrada ou pela injeção de capital através de uma entidade financeira sob forma de capital de risco. A governação, decisões, por exemplo, que às vezes estão concentradas na mesma pessoa, estão concentradas naquele dono da empresa, naquele fundador. Quando há abertura a capital de risco, quando há abertura a uma sociedade de capital risco ou de capital de risco, quando há esta abertura para que uma entidade externa possa injetar capital em troca de ações, é bem possível, tal como fazia referência, que o núcleo de tomada de decisões passa a incorporar talvez uma firma, uma entidade financiadora que depois faz parte ou vai melhorar a qualidade das decisões que serão tomadas. E às vezes algumas empresas têm problemas de escala. Há oportunidades do mercado, há demanda, há capacidade produtiva comprovada, mas não há financiamento suficiente para escalar o negócio e atingir aquela parte da demanda de mercado que aumentar, por exemplo, o tamanho da empresa, ou que aumentar, por exemplo, os lucros e as vendas da empresa. Mais uma vez, a entidade de capital de risco pode ser um mecanismo para poder assegurar a escalabilidade do negócio. E essa escalabilidade, mais tarde, vai ser útil para conferir credibilidade àquela que outrora era uma startup, agora uma pequena e média empresa, agora uma média empresa, agora uma empresa credível para passar para o próximo nível em termos de busca de financiamento. Então, de forma geral,
o ciclo que se propõe em termos de capital risco pode ser visto nesta imagem ao lado. O ciclo entre investir, profissionalizar, crescer, sair, por exemplo, de uma entidade financiadora, mas que depois injetou experiência, capital, escalabilidade, informação, organização daquela startup, e no âmbito da saída da entidade financiadora, a startup já está no nível de poder fazer frente, talvez, a grandes empresas que já existiam no mercado. Então, nós temos a entrada primeiro, que é o fundo que compra a participação e injeta capital numa startup. Depois temos a construção, que é o processo conjunto de gestão, de melhoria das contas, de governação corporativa que melhoram para que a empresa possa escalar, que é aumento das receitas, aumento das suas operações, aumento da sua credibilidade, e no momento em que a entidade financiadora sai ou retira o seu capital, a startup já é uma pequena ou média ou grande empresa suficientemente capaz de merecer, por exemplo, financiamento de outros atores, incluindo do mercado de capitais. Então, no final, o objetivo é impulsionar a dinâmica do mercado de capitais, mas encontrando elementos intermediários que podem servir para este propósito. Para terminar, podemos olhar para a última imagem aqui ao lado, onde o capital de risco, na verdade, cria o pipeline, o portfólio necessário das empresas que depois, mais tarde, vão beneficiar do mercado de capitais. Então, estamos a dizer, o capital de risco financia uma empresa promissora antes de estar pronta para a Bolsa de Valores. E quando a empresa se encontra já preparada, depois de receber este tal financiamento, então ganha todos os condimentos, os requisitos, todas as melhorias, todas as condições, incluindo contabilidade organizada, a governação corporativa mais transparente, a escala necessária e, finalmente, a credibilidade que esta mesma empresa precisa para agora adentrar no mercado de capitais. Então, é uma forma indireta que podia se encontrar para dinamizar o nosso mercado de capitais através de sociedades intermediárias, essas famosas sociedades de capital de risco. Mas para tal é preciso implementar algumas medidas rápidas ou pelo menos garantir alguns incentivos, informação, tal como este programa, mas também outros elementos do lado do Estado que podem assegurar que sociedades de capital de risco sejam criadas em Moçambique. Então, é importante ajudar, por exemplo, as PMEs a desenvolver capacidades financeiras e de gestão, criando condições para transparência, boa gestão e posterior acesso aos mercados financeiros, através do incentivo à criação de capital de risco, através da massificação do conhecimento, do domínio, até da utilização desses instrumentos. Se possível, e se necessário, até melhorar o quadro jurídico, torná-lo mais transparente, para que entidades financeiras, não sejam apenas entidades financeiras que podem aderir, por exemplo, a sociedades de capital de risco para financiar uma determinada startup, mas também empresas normais, comuns, assumirem esta postura, ou terem a probabilidade, ou terem um espaço, ou a cobertura legal de poderem assumir essa postura, de financiar numa primeira fase uma startup em troca da comparticipação no capital daquela startup, para que mais tarde, depois daquela startup atingir um certo nível, a empresa retire-se, no caso de ser uma empresa, até pode decidir manter. O ganho já está lá, que é o escalar da empresa, que é a melhoria da empresa, que é a bancabilidade dos negócios da empresa e o financiamento possível da empresa através do mercado de capitais. É importante, de facto, este assunto ser estudado com muita profundidade através das nossas universidades, dos centros de pesquisa, incluindo até casos de sucesso que possam ser encontrados no âmbito da gestão das sociedades de capital de risco. E, de facto, este seria uma das ferramentas para melhorar o acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento, mas também ao mercado de capitais, ao crescimento e, mais tarde, ao mercado de capitais. Obrigado pela sua atenção nesta que foi a primeira parte do nosso programa de mercado de capitais, onde falamos do capital de risco, das sociedades de capital de risco e da possibilidade destas serem uma ponte para que as PMEs possam aderir ao mercado de capitais a médio e longo prazo
uma vez que muitas delas não reúnem condições sequer para serem elegíveis ao financiamento bancário, quanto mais o mercado de capitais. Então, as sociedades de capital risco podem ser um mecanismo intermediário para a materialização prática de financiamento através do mercado de capitais do nosso setor produtivo. Fica ligado até já na segunda parte para interpretarmos os principais indicadores bolsistas da última semana. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique, ANARME. Parceiros. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Mercado de Capitais. E nesta segunda parte, como de costume, queremos analisar o desempenho dos principais indicadores bolsistas da última semana. E como de costume, fazemos primeiro a análise global dos indicadores. Daí que aparece a nossa tabela ao lado, que mostra o desempenho global desta última semana, do dia 31 de julho até dia 7 de agosto. É possível ver que houve uma melhoria da capitalização bolsista de 1,47%. Estamos a falar, de facto, de aumento de 3.645 milhões de dólares para 3.701 mil milhões de dólares. 3.701 milhões de dólares, o que corresponde mais ou menos a um aumento de cerca de 1,47%, pressupondo que o câmbio usado é aquele que não altera, pelo menos é fixo, do Banco de Moçambique, que nos tem acostumado nos últimos anos e nos últimos meses. Por outro lado, podemos olhar para a capitalização bolsista, o que mostra também uma melhoria em termos percentuais de 21,34% para 21,65%. Um aumento em termos percentuais de 0,31%, o que mostra também, de facto, uma melhoria ligeira, uns 0,31 pontos percentuais, o que os economistas chamariam de 31 pontos bases, mais ou menos, em termos de aumento. No volume de negócios, também temos um aumento de 5.632,27 milhões de meticais para 5.633,01 milhões de meticais. Um aumento também extremamente ligeiro do nosso volume de negócios, de 0,01%. Um aumento praticamente tímido, para não dizer que houve, de facto, algum nível de manutenção quando olhamos para o volume de negócio. Agora, a pergunta que não cala é o que é que contribuiu para a melhoria desses indicadores? Atenção, que eu não fiz referência ao índice de liquidez, que teve uma redução, mas depois explico por que o índice de liquidez reduziu em 1,44%. Mas antes, o que contribui para a melhoria da capitalização bolsista? Bom, podemos ver a capitalização bolsista no gráfico 1, a evoluir de 2, tal como tinha feito referência, a evoluir do dia 3 para o dia 4, de forma significativa, e depois voltou a apresentar uma estabilidade para os dias 5, 6 e 7 de agosto. Agora, desagregando, de que forma
o mercado das cotações ou das empresas cotadas na bolsa, o seu valor pode ter alterado nesta última semana. Podemos ver que tivemos duas empresas que observaram uma redução do seu preço das ações. HCB de 3 para 2,8 meticais, uma queda ou uma redução de cerca de 6,67%. A CDM, por sua vez, viu o aumento de 81 para 84,99 meticais por ação. E, aliás, podíamos dizer que a HCB reduziu de 3 para 2,8 meticais e não percentagem. A percentagem foi de 6,67% de redução. A CDM, por sua vez, foi de 81 para 84,99. Em termos de aumento percentual, é 4,93%. A Emose, por sua vez, viu uma redução de 16 meticais para 15 meticais por ação, correspondente à redução de 6,25%. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, conforme podemos ver na tabela, não teve nenhuma alteração. De facto, mantém-se nos 4.000 meticais por ação. Por sinal, um dos preços mais altos, pelo menos no âmbito da nossa tabela. O preço mais alto das ações no âmbito da nossa tabela. Isso não significa que o fato de estar 4.000 meticais, isso não mostra que realmente há mais ganhos ou há menos ganhos. Simplesmente é o preço que foi definido por ação da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos. Alguém pode comprar 1.000 ações da HCB, são 3.000 meticais, e comprar uma ação da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, que são 4.000 meticais. Se nós supormos que a rentabilidade é de 10%, então a pessoa terá 300 meticais por ano, por exemplo, para a HCB, e terá 400 meticais para a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos. Ou seja, não altera, os ganhos provavelmente não alteram em função do preço das ações, o preço inicial da compra das ações. O número de ações pode ser muito mais alto em relação, por exemplo, ao número de ações de uma outra empresa, em função do valor. Então, o valor que tiveres, ou compra HCB, um número de ações equivalentes à Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, ou compra poucas ações da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos em função do valor que tiver disponível. O preço das ações não diz muita coisa do ponto de vista de rentabilidade. Daí que é importante ver, de facto, qual é o portfólio de investimentos de cada empresa, qual é a rentabilidade média, qual é a política de distribuição de dividendos. Estes são os elementos mais relevantes. E talvez esta tabela também é um elemento relevante para ver a flutuação do preço das ações, para ver qual é o momento certo a comprar ou o momento certo a vender estas mesmas ações. E isto depois é que dita uma maior ou menor dinâmica do mercado de capitais. Finalmente, a Tropigália teve um aumento de 5%, de 100 meticais para 105 meticais. Os 5% coincidem com os 5 meticais do aumento do preço das ações. Quanto ao volume de negócios, tivemos um aumento extremamente tímido, como eu disse, é 0,01%. Podemos ver aí no gráfico, o aumento foi de 5.632,52 mil milhões, simplesmente 5.632,52 milhões de meticais para 5.633,01 milhões de meticais. Então, o aumento de 632 para 633, por isso que é um aumento relativamente mais tímido. O que significa que ao longo da semana o mercado acionista, embora tenha sido ele que registrou o maior volume de transações, a dinâmica não foi tão alta para poder alterar, ou pelo menos para poder conferir um bom aumento percentual do volume de negócios. Daí que o índice de liquidez responde negativamente quando é assim. Quando o volume de negócios é baixo, ou pelo menos aumenta menos do que o aumento da capitalização bolsista, o índice de liquidez responde negativamente. Daí que o último gráfico, podemos ver que o índice de liquidez reduziu de 2,37% em 3 de agosto para 2,36% em 7 de agosto, respondendo mais uma vez a uma menor dinâmica observada nas transações ocorridas na última semana em comparação com a capitalização bolsista. Significa que na última semana houve menos movimentos de compra e venda de ações em comparação com o aumento do valor destas mesmas ações, se estivermos a falar do mercado acionista. Mas estamos a falar do mercado de capitais como um todo. Todos os instrumentos e títulos e ativos cotados na Bolsa de Valores, o seu valor aumentou menos do que o volume de transações que se observaram. É por isso que o índice de liquidez respondeu de forma negativa. Então, em termos de perspectivas de curto prazo, podemos dizer que o cenário é de manutenção da capitalização próxima dos níveis atuais, com algumas oscilações
para a HCB, para a CDM, para as ações ou para as empresas que depois foram feitas referência na tabela, por exemplo, do preço das cotações. Se não houver novas admissões, operações de grande dimensão ou informação empresarial suscetível de alterar as expectativas do nosso mercado de capitais, é provável que o mercado de capitais permaneça, não tenha várias alterações e continue no seu processo de consolidação. A liquidez também pode melhorar em caso de nós registrarmos maior volume de negociações de obrigações e ações nos próximos dias. Quanto ao segmento de ações, também espera-se que ele permaneça relativamente seletivo. Podemos ver alguns cenários de aumento, reduções de alguns preços, de algumas ações, de algumas empresas, mas não vai alterar tanto a dinâmica e o valor do mercado acionista nos próximos dias. Essas são as perspectivas adicionadas à interpretação que fizemos da última semana. Então podemos terminar a dizer que o desempenho. Como é que foi o desempenho na última semana? Foi misto. Por um lado, indicadores a melhorarem, outros indicadores a piorarem, neste caso o índice de liquidez, mas no geral, o mercado de capitais está e permanece num processo de consolidação paulatina, onde os preços variam, o volume por vezes aumenta, diminui, o índice de liquidez às vezes responde negativamente em função do nível de aumento do volume de negócios e da captação bolsista, mas a tendência sempre é de melhorar a dinâmica do mercado de capitais, para que tenhamos maior apetite por investir, por estar, por transacionar ativos, instrumentos no mercado de capitais. Obrigado pela atenção dispensada, pela sua audiência. Voltamos próxima semana com mais análise dos indicadores do mercado bolsista e mais tópicos de interesse no mercado, de interesse sobre o mercado de capitais. Até a próxima, continue ligado à MBC TV e às próximas edições do programa Mercado de Capitais.